Hoje está frio. Ai, meu Deus. Espera aí. Pesadona. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Camille. Começando a semana de vídeos do canal. A última semana do mês. E não podia ser um vídeo diferente porque eu tô tentando planejar como eu faria esse vídeo. Tem um tempão e eu não consegui pensar, então eu resolvi só sentar aqui e conversar com vocês sobre essa fase da minha vida. Ai, eu tô muito animada, porque é uma coisa que eu sempre sonhei e agora tá acontecendo. E eu tô muito feliz e resolvi compartilhar essa felicidade com vocês. Eu sei que tem pouca gente no canal, tipo 12. Mas assim, eu acho que já é um bom começo, sabe? Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo manter constante os vídeos do canal toda sexta-feira. Eu tô tentando, né, fazer essa semana de vídeos. Eu não sei se eu vou conseguir todos os meses, mas sempre que eu tiver tempo eu vou conseguir, eu vou tentar. Nesse vídeo eu vou falar sobre eu passei na faculdade. Sim, os study vlogs que eu fiz em janeiro deu certo. E agora eu sou oficialmente universitária. Semana que vem eu tenho a banca de heteroidentificação que comprova a cota racial. Mas assim, quando eu postar esse vídeo já vai ter passado, então eu já vou estar oficialmente na UF. Eu passei na UFJF em Arquitetura e Urbanismo pelo PISME. E eu vou contar um pouco da minha experiência estudando pro PISME e pro Enem. Porque eu fiquei em primeiro excedente na minha cota. E aí, ontem saiu o primeiro edital de reclassificação e eu passei. Então, eu acho que eu tenho uma boa experiência pra falar um pouco de como estudar pra esses dois vestibulares. Então é isso, eu espero que vocês gostem e vamos lá pro vídeo. Eu estudava no IFJF, que é um instituto federal, fazia curso técnico junto com o ensino médio, e ele era de edificações. Então eu já sou familiarizada com a área de engenharia civil e arquitetura. Mas pelo que eu entendi da grade de arquitetura, é mais arquitetura do que engenharia civil, porque todas as matérias que eu tive nesse terceiro ano, nesses 3 anos, eu vou ter no primeiro semestre de arquitetura. Então meio que vai ser uma revisão de tudo que eu aprendi até hoje. Sim, eu sou técnica em edificações, né? Eu formei, só falta buscar meu diploma. O PISME é o processo seletivo da UFJF, que você faz uma prova por ano do ensino médio. Então é uma no primeiro, uma no segundo e uma no terceiro. Na verdade são 2 dias em cada prova, então assim, são 2 dias no primeiro ano, 2 no segundo, 2 no terceiro. Então, pelo PISME, eu passei em segundo lugar na minha cota, com 627, alguma coisa assim. Eu tirei 103 no primeiro PISME e 108 no segundo PISME. Aí eu fiquei com 211 somando o primeiro e o segundo ano. Eu fiquei muito chateada com a minha nota porque, como é curso técnico, eu não tinha tempo para estudar pro PISME e eu ficava muito focada com a matéria. E aí entrou a pandemia, entrou o distanciamento, eu tive que ficar sem aula por 6 meses. E eu me dediquei, mas não muito, sabe? Aí, em julho, eu comecei a fazer um cursinho no Nota 10. E nele, o professor dava toda a matéria, assim, e eu tinha que estudar. E aí, com isso, um mês depois, começou minhas aulas no IF. E aí, eu só fazia provas, porque eu já tinha aprendido a matéria no cursinho. E as matérias que eu não estava aprendendo no cursinho, eu tinha com as aulas do IF mesmo. Que é física, quase todas as exatas, menos matemática. Como eu precisava meio que dobrar minha nota no terceiro ano, eu estava com 200 e queria tirar 400 no terceiro para finalizar com 600. Eu resolvi
Não. Foi aí que veio um anjo da guarda e falou assim, calma, eu passei por essa mesma coisa. Eu tava com 200 no primeiro e no segundo, e aí no terceiro eu pensei, vou dobrar minha nota. E aí ele me disse o seguinte, o que eu fiz? Eu foquei só em humanas, que no caso no PISM, quando você escolhe o curso, você só vai ter questões discursivas da área do curso. No meu caso, arquitetura e urbanismo é humanas na UFJF. Aí ele começou a falar pra mim que ele só focou em humanas, que é o que ele precisava, e ignorou exatas. E falou, eu estudei tudo de exatas. Aí eu, caraca, será que dá bom isso? Eu, que não era nem um pouco fã de humanas, só gostava de exatas. Falei, então tá bom, vamos fazer isso. Aí, eu comecei a estudar pra caramba, nesses meses, só humanas. Exatas eu fazia muito, tipo, amanhã eu faço. Biologia eu estudei só no cursinho mesmo, eu só olhava lá, nem revisei nem nada. Mas química, matemática e física eu deixei pra lá. Eu sabia mais ou menos, mas eu não sabia aprofundar. Não tem problema zerar as fechadas, só tem problema zerar as abertas. E se você zerar as abertas, você é eliminado do processo seletivo. Aí eu estudei pra caramba tudo, fiquei vendo aula e tal. Aí em dezembro eu tava exausta, estudando pra caramba. Aí eu falei, vou parar, vou ficar 2 semanas de férias, que era semana de férias da minha escola. Aí eu, tá bom, vou parar. E aí, na próxima vez que eu voltar, eu só vou estudar pro Enem. Aí, primeiro dia, depois das férias, eu comecei a estudar pro Enem. Faltava 3 semanas pro Enem. Eu já tava há 1 mês fazendo aula de redação, então eu já tinha feito 4 redações, mais as do colégio. Então eu já tinha feito umas 6 redações. E aí eu comecei a pegar firme no Enem. E aí eu achei um cursinho na internet que tava dando aula de graça do Enem, que é o Me Salva, é tudo online. Aí tinha lives todo dia, aulas de 4 horas todo dia. E aí já tinha começado em outubro, só que eu só fui ver em janeiro. Então eu peguei as partes que eu precisava, eram todas, eram. Eu me programei e coloquei tudo em velocidade 2, ou seja, uma aula de 4 horas eu vi em 2 horas. E aí, durante essa primeira semana, essas 2 semanas antes do Enem, porque eram 3 semanas, 2 antes das humanas e redação e uma antes de matemática e natureza. Aí, o que eu fiz? Nessas 2 antes, eu só estudei redação. Eu fiquei tendo 3 aulas por semana de redação. E também fiquei vendo a aula no cursinho Me Salva de graça, de história, geografia, línguas, inglês, tudo. Línguas, né? E aí eu consegui resumir tudo, eu escrevia tudo, via as aulas, aí tinha revisão. Eu vi as aulas desde outubro até as que estavam tendo em uma semana. Eu não gosto muito de fazer exercício, mas o Me Salva tinha um negócio de você via a aula e fazia o exercício. Aí eu peguei e fazia isso. Via as 4 horas de aula e fazia o exercício. Tanto que tem aqui no meu planner, ó. Olha. Eu deixava em roxo a aula que eu tinha que ver e em rosa o exercício que eu tinha que fazer. Eu fazia isso com todas as matérias. Depois que eu fiquei 2 semanas só estudando isso e fazendo redação, eu fui pra prova. Assim, com o bumbum na mão. Meu Deus, eu estava surtada. Eu chorei bastante no dia, tipo, muito mesmo. E aí eu fui lá, na cara dura. E aí chegou o tema da redação. Eu falei, putz, o que eu estudei? Então, aí eu fui lá e comecei. Eu fiz no rascunho, tipo assim, tchau. Escrevi tudo que eu pensava em primeira pessoa, no rascunho, tudo. Que foi o que eu aprendi no cursinho. No cursinho não, nas aulas de redação que eu tava tendo. Aí
eu fiz isso, depois eu comecei a consertar. Aí, uma dica que eu gostei bastante de fazer desse jeito. A cada 10 questões, eu passava as questões pro gabarito e fazia um parágrafo da redação. Então, 10 questões, gabarito, redação. Aí, no final das contas, deu certinho. Eu fiz cada parágrafo e depois eu comecei a passar limpo quando acabou as questões. E aí tinha vez que eu empolgava, fazia 2 parágrafos, ou que eu tava sem vontade, aí eu começava a fazer as questões. E foi isso. Aí, acabou o dia, eu, surtada, segunda-feira, fiquei sem fazer nada, porque eu estava muito cansada. Aí, de terça a sexta, eu tinha que revisar matemática e natureza. Pelo que eu tinha feito de exercício, eu vi que matemática era muito de boa, era só conta simples, sabe? Dava pra fazer tudo com PAPG. Então falei, vou estudar só natureza. Aí eu acabei estudando só natureza, me dei mal, sim. Mas assim, a gente não fala sobre isso. E aí foi isso. Eu estudei. Aí eu entrei pra prova, fiz tudo de matemática, tudo. Nossa, sério, matemática foi uma nota muito alta pra mim, eu gostei bastante. E aí eu acabei o dia. Eu fiquei, uou. Uma coisa que eu sempre fiz foi, antes da prova, eu sempre fico sem fazer nada pro meu cérebro respirar, organizar as ideias na minha cabeça e ficar tudo certo. Então foi isso, tipo, no sábado antes do Enem eu ficava sem fazer nada e no dia depois também. Aí sábado e segunda eu não fazia nada. Sábado e segunda eu não fazia nada. Aí assim que acabou o Enem, eu comecei a me organizar pro PISM. E aí volta pro PISM, que eu tinha estudado 6 meses. E agora eu ia voltar com os materiais que eu tinha estudado 6 meses passados. Peguei aquele material todo e organizei. Vou fazer um PDF com todas as matérias de humanas, com o que eu aprendi. Aí eu lia tudo que eu aprendi e fazia um texto com as minhas palavras de tudo que eu entendi de tudo. Deram um PDF para cada matéria. Matemática eu fiz um quadro, matemática, física e química eu fiz um quadro com todas as fórmulas que eu tinha que decorar. Deu certo. Nem um pouco, só serviu de enfeite no meu quarto. Enfim. Aí eu fiquei fazendo isso. Até um dia antes do PISM eu tava revisando a matéria toda. Eu não fiz exercício pro PISM, porque é muito de saber, sabe, o PISM. Não é questão de treinar o estilo da prova, porque a gente já faz há 2 anos, então a gente sabe o estilo da prova. E aí, eu terminei todos os resumos 2 dias antes e fiquei lendo. Tipo assim, eu lia todo dia todos os resumos. Eu deixei baixado todos eles no meu Kindle. Chegou o dia da prova, né? Tipo, um dia antes eu fiquei sem fazer nada de novo, né? Eu fui direto pra humanas. Assim, foi muito show essa prova, eu gostei bastante. E aí, matemática, física e química, eu chutava tudo. Mas assim, matemática tava muito difícil, eu chutei tudo C. Errei tudo? Errei, mas tudo bem, porque eu tirei nota boa nas outras. E aí, química e física, que foi no segundo dia, eu tentei fazer tudo, né, porque tem umas matérias básicas de física que é bem fácil e química também. Eu acertei umas 3 e 2 na prova, então é isso. Aí eu fiquei feliz que eu acertei 3 e 2 chutando, sabe? E biologia eu tirei uma nota boa também, porque falou mais sobre hormônios e eu sabia um pouco dessa matéria. E aí, humanas foi super de boa, falou muito da atualidade, então eu acho que isso ajudou bastante, né? Porque é a matéria mesmo. E aí foi isso, acabou, eu fiquei perdida, sem saber o que eu faria. E aí, o que eu fiz? Eu não estudei nada, eu não fiquei pensando, nossa, não, ficar sem estudar esse tempo antes do resultado é perda de tempo. Se você não passar, você já vai ter estudado, olha que legal. Não, eu ignorei isso, eu falei.
eu preciso de um descanso, sabe? Eu fiquei 1 ano estudando isso. Tá bom, fez 6 meses. 7 meses, na verdade. 7 meses estudando essas coisas. Eu não vai perder 1 mês da minha vida estudando mais sendo que eu podia estar descansando, sabe? Aí chegou o resultado do Enem. Depois desse 1 mês chegou o resultado do Enem. Eu peguei o resultado do Enem e fiquei, caraca, eu tinha tirado uma nota muito boa, vou deixar aqui minhas notas. Tinha tirado uma nota muito boa na redação, eu gostei bastante, foi 840. Aí no final eu acho que deu 616, não, 662, eu acho, não sei. A minha nota final é porque na UFJF é toda a nota dividido, é a média de todas as notas, a questão que você vai passar, entendeu? Aí, eu, caraca, eu tô ótima. Aí, 1 semana depois, foi o SISU. Nessa 1 semana depois do SISU, eu coloquei minha notinha lá, né? Uhul, tirei uma nota muito boa. Foi, tipo, maior do que a nota de corte do ano passado. Aí eu, caraca, vou colocar lá. Aí eu coloquei lá. Meia-noite. Chega o resultado. Você tá em 5º lugar. 3º excedente. Aí eu... Meu mundo caiu. Assim, tipo... Pô. Eu chorei pra caramba. Tipo assim, eu falei... Eu não vou passar na faculdade. O Enem era a minha única chance. O PISM eu fui muito mal. É porque eu achei que eu tinha ido muito mal em filosofia. Eu fui mesmo muito mal, mas assim, eu achei que tinha zerado filosofia, então eu ia perder o PISM. E aí eu tava muito triste com o Enem, muito, muito, muito triste. Aí tá, eu chorei pra caramba. Na quinta-feira, ia lançar a nota do PISM. Então o SISU foi até a outra quarta-feira, 2 dias depois que o SISU abriu, e aí a nota do PISM. Eu tava tipo chorando pra caramba, ainda, porque eu não tinha passado na faculdade pelo SISU. Aí, do nada, apareceu a nota do PISM. Aí, eu primeiro vi minha nota, né? Porque, o que acontece? Quando lança a nota do PISM, você não só olha a nota, não só pode ver se você passou, sabe? Você tem que primeiro ver se você zerou alguma coisa. Porque se você zerou, você se ferra, entendeu? Você perde o PISM inteiro. Então, eu fui lá, olhei rapidão assim, minha irmã passou assim, aí eu, 650, aí eu, não, 616, aí eu... Caraca, eu fiquei assim, chocada, porque, tipo, não importava mais o resultado, sabe? Eu tinha feito o que eu queria, que era dobrar minha nota, que era tirar 400 no PISM 3 e ficar com 600 no final. Eu fiquei assim, caraca, não importa mais o resultado, eu tô feliz que eu provei que, tipo, eu conseguia, sabe? Aí, eu fiquei olhando pra aquilo, eu fiquei, Carol, chocada. Eu fiquei muito chocada. E aí, eu fui lá, tá bom, agora é a hora da verdade. E eu tirei meio em filosofia. O cara tava com pena de mim, ele falou, nossa, essa menina tá com a nota alta, deixa eu dar um meio pra ela não perder essa vaga. Porque, meu Deus, que horror. Meio em filosofia. Tá, aí eu, tá bom, ordenar por nota, pra saber se você passou, né? Eram 5 vagas, 2 pro primeiro semestre e 3 pro segundo. Aí, eu cliquei. 3º lugar. Eu saí correndo, chorando, felicidade. Eu tava no 2º semestre, era o que eu queria, né? Tava no 2º semestre. Aí eu saí correndo, foi incrível. Tipo assim, nossa, chorei pra caramba. Meus pais, uhul. Liguei pra todo mundo, assim, da família. Aí tal. Aí do nada, a minha amiga me manda mensagem assim: Camille, você viu que você passou pro primeiro semestre? Aí eu, quê? Aí ela, a gente tá na mesma turma. Aí eu, como assim primeiro semestre? Aí ela, o menino que tava em 2º lugar zerou. Aí eu, caraca, eu tô em 2º lugar. Aí eu soltei mais ainda, porque eu descobri que no primeiro semestre, tipo assim, não era o que eu esperava, mas eu fiquei muito feliz, né? Porque quer dizer que eu tirei uma nota alta. Eu fiquei tão feliz, sério, tão feliz, tão feliz. Aí eu fiquei, tipo, muito feliz, foi lindo, porque, tipo, todos os meus amigos também tinham passado. Aí a gente começou a comemorar, tchau, tchau, nossa, foi incrível. Aí, acabou. Aí foi isso, eu fiquei muito feliz. E depois passou o resultado final, eu tava em 2º lugar, tirei foto pro cursinho e tal.
E aí foi isso. Eu fiquei muito feliz. Depois, no caso, 2 meses depois de ter feito a matrícula, não, 2 meses depois, 1 mês depois do resultado, eu fiz a matrícula e tal, semana passada, semana retrasada, eu acho, fiz a minha identidade nova, vocês já viram a tour. E aí, ontem, chega o resultado de reclassificação do SISU. Eu tinha ficado em primeiro excedente. Quando eu vi o resultado final, eu tinha ficado em primeiro excedente. Ah, é verdade, minha escolha do SISU. Então, minha escolha do SISU foi o seguinte. Eu tinha colocado primeira opção arquitetura e urbanismo, segunda opção cinema. Meus pais surtaram. Aí eu vi o meu resultado em arquitetura e eu tinha ficado pro segundo semestre. Então eu pensei, vou tirar cinema, colocar um curso que eu não vou passar de jeito nenhum, no caso, medicina. E vou colocar arquitetura como primeira opção. Que aí, como eu não vou passar, eu vou poder colocar lista de espera em arquitetura. Aí eu coloquei lista de espera em arquitetura quando fechou tudo, porque eu achei que eu tava indo pro segundo semestre, sabe? Se tudo desse errado, eu ia pro segundo semestre. Aí eu, tá bom então, eu vou colocar lá no SISU pra tentar ir pro primeiro semestre. Aí acabou que eu consegui primeiro semestre pelo PISME. E aí ontem saiu o resultado de reclassificação, que eu tinha ficado em primeiro excedente, então era a primeira, caso alguém desistisse, tivesse passado pelo PISME e feito a matrícula. Aí eu fui ver e eu tinha passado. Eu tinha passado, então é pra ser, sabe? Quando a coisa é pra ser, ela vai acontecer. É só você querer, sabe? Não ter crenças limitantes, tipo, você não acreditar no que as pessoas vão falar. Não, você não vai conseguir, você tem que conseguir. Momento coach. Você vai conseguir, se você tá acreditando em você, você vai conseguir, sabe? E é isso, gente. Essa foi a minha experiência fazendo 2 vestibulares em 2020, no meio de uma pandemia. Os vestibulares foi em 2021. E agora eu sou oficialmente uma caloura de arquitetura. Eu espero muito que vocês gostem, vai ter muito vlog por aqui sobre essa nova fase. Eu não vou focar muito em estúdio vlog, mas provavelmente só vai ter isso porque eu vou ter 12 matérias, eu tô surtando. E quem sabe no próximo semestre eu venho falar de como foi a arquitetura. O primeiro semestre de arquitetura. Então é isso, gente. Eu espero muito que tenham gostado e ajudado vocês, né, em alguma coisa, sabe? Estudar, acreditar que vocês conseguem. É isso, um beijo e tchau.